Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 40. Eu vou apenas ler o primeiro versículo. É um versículo muito conhecido da igreja. A mensagem desta noite, creio eu, vai ser mais sucinta. E pretendo trazer aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Salmo de número 40, o verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vou ler novamente, podemos ler todos juntos esse verso. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos lembrar do Ilame. Não está muito bem de saúde, esposa, vamos orar por eles. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Tua palavra maravilhosa que lemos esta noite. A Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, transformadora. Nós cremos na Tua palavra, confiamos na Tua palavra, confiamos no Senhor, ó Deus, e sabemos que esperando em Ti, Senhor, alcançaremos aquilo que é da Tua vontade para a nossa vida. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a vida do Ilame, Senhor, que ele seja completamente curado daquele estado gripal, sua esposa, ó Deus, o bebê que está sendo gestado, abençoe aquela família, ó Deus, traga paz, traga alegria, traga saúde sobre a vida deles, ó Pai. Senhor, colocamos todas as pessoas aqui, ó Pai, que tem uma enfermidade agora nas Tuas mãos, e nós cremos no poder sarador, santificador, no poder libertador de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, colocamos essas pessoas para que o Senhor possa curá-las, possa sará-las, possa libertá-las, possa enchê-las do poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Abençoa cada um que veio neste local, abençoe os demais irmãos que nos acompanham pela internet esta noite, ó Deus, abençoe a cada um que ouve a Tua palavra, que a Tua palavra caia como uma semente boa, cai numa terra boa, esta palavra possa germinar, Senhor, germinar e produzir frutos para a glória e para a honra do Teu nome somente, ó Pai. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agir no meio da Tua igreja, tocando em nossos corações, transformando, libertando, ó Deus, mudando a realidade de cada pessoa, e que tudo em nossa vida seja somente para a honra, glória e louvor unicamente do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, o nosso eterno Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos amados, este salmo que lemos esta noite é um salmo bom. Todos os salmos são maravilhosos, né? O livro de Salmos é um livro que deve ser lido, meditado pela igreja. Traz conforto, traz consolo aos corações, traz ensinamento da palavra, traz a graça de Deus sobre a vida de todos aqueles que meditam. Mas este salmo em especial é um salmo conhecido da igreja, é um salmo que eu me apego sempre. Talvez seja porque a gente sempre tem uma esperança, a gente sempre está esperando. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É muito desafiador esperar, muito desafiador, porque às vezes a gente não consegue esperar o suficiente. Poucos conseguem esperar o suficiente.
A gente às vezes é muito apressado, e eu tenho pena dessa nova geração que vem surgindo aí, e a apreensão sobre esta nova geração, porque os eletrônicos têm feito com que a gente se torne pessoa muito imediatista. A gente não tem mais paciência, principalmente a nova geração, não tem mais paciência para esperar. Tudo tem que ser para ontem. Vivemos no mundo fast food, comida rápida. Os lanches, as empresas que fazem comida, que fazem fast food, talvez sejam as que mais lucram em nossa sociedade, porque as pessoas não têm tempo nem para esperar a comida, não tem tempo, tem que estar tudo pronto, tem que ser tudo para ontem, tem que ser tudo muito rápido, tem que ser tudo instantâneo, tudo é instantâneo. Mas as coisas com Deus não são instantâneas. Muitas coisas com Deus são demoradas. Às vezes Deus nos faz esperar. Às vezes Deus nos deixa esperando por um tempo. E a gente tem que aprender a esperar, porque a fé se manifesta num coração que sabe esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. O salmista diz: esperei, mas não esperei de qualquer maneira, não esperei apavoradamente, não esperei ansiosamente com raiva, mas esperei com paciência. Esperei com paciência. Talvez uma das virtudes mais difíceis seja a paciência, porque Deus não faz as coisas como desejamos que Ele faça muitas vezes. Deus não anda nos passos que planejamos. Deus não segue o mapa que desenhamos. Deus não se guia por nosso GPS. Deus não cumpre o nosso cronômetro. Não anda no nosso horário. Deus não trilha os caminhos que estamos acostumados a trilhar. Aleluia por isso, Deus tem seus próprios caminhos. O texto de Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9 diz: porque os meus pensamentos, o Senhor dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que maravilha, irmãos! Isso mostra que Deus tem caminhos diferentes do nosso. A gente acha que a coisa deveria ser por aqui, mas Deus sabe que o melhor é diferente, é por outro caminho. A gente acha que as coisas deveriam acontecer no nosso tempo, na nossa hora. Quantas vezes nós oramos e fazemos orações para Deus assim: Senhor, eu preciso disso para ontem. Senhor, às vezes eu sou tentado a colocar um prazo para Deus, dizer, eu quero que aconteça isso até nesse prazo, mas eu já sei que não acontece assim, porque eu não sou Deus, Ele é Deus. Ele faz no prazo dEle, na vontade dEle. Ele não age da forma como eu quero, mas no tempo em que Ele quer. E isto é bom, e isto é maravilhoso. Por quê? Porque os nossos planos são imperfeitos. Os nossos planos são imperfeitos. Os nossos caminhos são imperfeitos. Porque a nossa visão das coisas está distorcida. Porque a nossa compreensão das coisas é limitada. Porque os nossos desejos são manchados e maculados. Porque os nossos projetos são muito pequenos perto dos projetos de Deus. Então é bom que Deus não ande nos meus projetos. É bom que Deus não atenda a todos os meus pedidos. É bom que Deus não faça do jeito que eu quero, porque eu sou imperfeito e Ele é perfeito. Porque eu quero as coisas de uma forma e do jeito que eu quero, com certeza não é o melhor para mim. É como uma criança
que tem certos desejos e vontades, que o pai sabe que não é o melhor para ele, que o pai sabe que não é a coisa mais adequada para o momento. Eu me lembro quando eu era criança, e meus primos tinham uma espingarda de chumbo, uma cartucheira onde eles caçavam, e eu queria uma espingarda também para mim naquela época, mas eu era um adolescente, eu queria uma espingarda de chumbo, eu queria sair caçando, matando passarinhos. Naquela época não existia muito essa proteção ambiental, então eu queria isso, eu queria para a minha vida, e meu pai não tinha condições de me dar. E que bom que ele não me deu. Quem sabe eu teria atirado em alguém sem querer. Outra época eu queria uma moto. Os meus primos tinham uma moto. E eu queria uma moto. Eu queria porque eu era um adolescente, mas eu já queria uma moto. Eles tinham naquela época aquilo que chamavam de mobilete. Daí dá para você ver a minha idade, né? Mobilete. Meus primos tinham uma mobilete. Eu queria uma mobilete. E meu pai não tinha condições de dar uma mobilete. E eu queria porque queria. E eu fico pensando, ainda bem que ele não me deu uma mobilete, senão muito provavelmente eu tinha me arrebentado com aquela mobilete em algum poste da cidade. A gente quer coisas, mas a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que é melhor para nós, mas Deus sabe o que é melhor para nós. A gente quer as coisas antes do tempo, e Deus nos dá no tempo certo. Isso é uma lição para nós essa noite. Deus tem o seu tempo. Então os nossos caminhos, os nossos planos, muitas vezes não são como os caminhos, não são como os planos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos e infinitamente melhores. Perfeitos, infinitamente perfeitos, e muito mais do que os nossos pensamentos, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Deus absoluto, único, Rei do universo. E nisso eu acho maravilhosa a forma como que Deus age conosco. Então esta noite eu gostaria de falar para os irmãos sobre um tema que tem tocado o meu coração nesses últimos dias, que é os de repentes de Deus. Esse é o tema da mensagem, os de repentes de Deus para a nossa vida. E isso é muito importante pensarmos nessas coisas, porque às vezes a gente se encontra desanimado na vida. Eu não sei quantos de vocês já desanimaram na vida, eu não sei quantos de vocês já tiveram um período de desânimo profundo. Às vezes a gente tem pouca esperança na vida. Eu não sei quantos de vocês já tiveram períodos em que a esperança se fragilizou. E até mesmo às vezes a gente é muito ansioso. Eu não sei quantos daqui experimentaram ou experimentam ou ainda experimentarão um pouco mais de ansiedade. Porque parece que às vezes a gente nunca vai sair das situações onde a gente está. Vocês já passaram por momentos assim, em que vocês estão numa situação que parece que quando está numa situação difícil, parece que começa a ficar mais difícil ainda. E aí quando você mais ora, parece que a situação fica mais difícil. E parece que nunca sai dessa situação. E às vezes a gente ora assim, Deus, quando é que eu vou sair dessa situação que eu estou? Seja uma situação financeira, seja uma questão emocional, seja um problema familiar, seja um problema no trabalho, seja um problema na faculdade, na vizinhança, na sociedade. Às vezes a gente passa por circunstâncias assim, e aí a gente começa a pensar, Deus, quando é que eu vou sair dessa situação? Como que vai ser? A arte de esperar em Deus pacientemente é mesmo um exercício de fé. Às vezes a gente fica com vontade de desistir, mas aí, quando tudo parece que não vai acontecer, e eu acho que Deus espera sempre as coisas chegar nesse ponto, não sei o porquê, para nos ensinar talvez, mas quando parece que não vai acontecer mais, quando parece que nada vai se mover do lugar, quando parece que tudo vai continuar na mesma, quando parece que o último pavio da esperança se apagou dentro de nós, quando a gente olha e, bom, não tenho mais recurso, vou ficar assim mesmo,
seja o que Deus quiser. Quando a gente vê que as coisas parece que se apagaram, se tornaram preto e branco diante de nós, o colorido da vida desapareceu, é justamente nesses momentos que me parece que acontecem os de repentes de Deus. De repente, Deus gosta muitas vezes de se manifestar nos de repentes. De repente, o quadro muda. De repente, a vida muda. De repente, a dor se esvai do dia para a noite. De repente, a luta cessa. De repente, a situação é transformada. De repente. Interessante. Eu passei por um tempo onde que começaram a surgir algumas arritmias no meu coração. E eu fui no médico, e ele diz, bom, quando dá arritmia, você tem que tomar esse remédio. Mas eu não queria tomar aquele remédio, porque ficava uma tensão toda vez que eu tomava o remédio. Ele deixava um gosto muito ruim na minha boca, e ficava aquela tensão, que hora que vai passar essa arritmia? Ele dizia, o médico disse, não pode passar de 24 horas. Se passar, tem que tomar um remédio para não coagular o sangue, porque a arritmia pode gerar um coágulo que pode dar algum problema vascular cerebral. E aí eu ficava com aquela situação, e de vez em quando vinha aquela arritmia, e eu comecei a orar a Deus, eu não quero ter arritmia, Senhor, porque aquilo me deixa ansioso com aquela situação, e não tenho controle sobre aquilo, e eu orava, e parece que nunca passava, e um dia eu estava com a arritmia, e de repente eu estava ali, e com a Carla estava na cama deitada, eu de pé, e eu disse alguma coisa, ela disse, vai passar. E eu virei assim, na hora que eu virei, veio uma oração em línguas, 2 palavras apenas na minha boca, eu pronunciei essas 2 palavras, eu não sei o que foram, mas imediatamente desapareceu a arritmia, glória a Deus, de repente, e nunca mais voltou. De repente a coisa muda. Então eu gostaria de analisar 3 de repentes de Deus nas Escrituras. 3 de repentes. Primeiro, encontramos na palavra do Senhor o de repente do poder. De repente do poder. Isso está lá em Atos capítulo 2, verso 1 e verso 2. Diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente, olha que maravilha, eles estavam ali e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Interessante porque, irmãos, nesse dia histórico maravilhoso, todos estavam reunidos no cenáculo. Jesus tinha dito, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas ele não disse quantos dias eles ficariam em Jerusalém. E eles foram lá para Jerusalém. E pelas contagens que nós demos, do dia de Pentecoste até o dia da Páscoa, então eles ficaram 10 dias. Jesus ressuscitou, morreu na Páscoa, ressuscitou, ficou 40 dias na terra, aparecendo aos irmãos, e depois dos 40 dias foi assunto aos céus, e aí eles foram para Jerusalém, e aí demorou 10 dias, agora vocês imaginam, 10 dias a gente numa mesma sala, 10 dias ali, 10 dias, passa o primeiro dia, Jesus falou, ficar em Jerusalém, e aí a gente ficava ali, primeiro dia, aí passa o segundo dia, e nada aconteceu. Eu imaginaria que ia acontecer logo no primeiro dia. Se Jesus falou ficar em Jerusalém, mas ele disse até que, mas ele não disse quando. Eu ia ficar me culpando, por que eu não perguntei para ele até que, antes dele ir embora, até quando, Senhor, até quando, quantos dias nós vamos ficar? E ele não falou, pelo menos não registra nas Escrituras que ele tenha falado, ele só disse, ficai em Jerusalém até que, e passa o segundo dia e nada. Passa o terceiro dia, imagina, o fervor da oração. No primeiro dia, a gente tem o pique para orar. Nós estamos com a vontade, glória a Deus, aleluia, pulamos na oração, glória a Deus. Acabou o primeiro dia e nada. Aí vem o segundo dia. Eu acho que no segundo dia a gente já ora um pouquinho menos. A gente diz, Deus,
Cansei ontem, não aconteceu nada, mas eu estou orando aqui ainda, Senhor, lembra de nós, Senhor, mas talvez será no segundo dia. Aí a gente ora, no segundo dia, nada. Aí vem o terceiro dia, e se eu estivesse lá eu diria, certeza que é o terceiro dia, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, então o poder desce, no terceiro dia, e eu estaria lá com todo, vamos lá irmãos, vamos orar, vamos agora buscar o Senhor, vai acontecer, e a gente passa o terceiro dia inteiro orando, e chega no fim do dia, nada. Aí vem o quarto dia, aí vem o quinto dia, aí vem o sexto dia. Eu fico imaginando que talvez muita gente já estaria completamente desanimado. Quem sabe alguns foram embora. Quem sabe alguns cansaram, falaram, sabe de uma coisa? Sétimo dia já. 7 é um bom dia. 7, oramos no sétimo dia e nada. Sabe de uma coisa? 8 dias que a gente já está aqui, começa a cansar. Quem sabe nós estaremos ali já desanimados. Ficamos mais um pouco, mais um dia, desanimados. Aí chega o 9º dia, absolutamente desanimados. E aí chega o 10º dia, nós não sabemos que vai ser no 10º dia. Chega o 10º dia, e a gente está sentado nos bancos, esperando. O texto diz que eles estavam todos sentados no mesmo lugar. Eles não estavam ajoelhados, acho que eles não aguentariam 10 dias ajoelhados. Eles não estavam de pé, eu acho que eles não aguentariam 10 dias de pé. Eles estavam todos sentados no mesmo lugar. E aí o texto diz, de repente, aleluia, de repente, veio do céu. Não veio da terra, não veio debaixo da terra, veio do céu. Um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E de repente o poder de Deus desceu. Irmãos, esse é o primeiro de repente de Deus que nós precisamos aguardar na nossa vida. Precisamos aguardar o de repente do poder de Deus. Eu não sei se você deseja ser revestido do poder de Deus, mas eu espero que sim. Eu espero que sim. E é fundamental o poder de Deus na vida. Preste atenção, nós podemos ter uma boa igreja, nós podemos ter uma igreja muito bem organizada, podemos ter um coral cantando aqui em cima, podemos ter 10, 15, 20 instrumentos, podemos ter uma orquestra tocando aqui todas as noites, podemos ter um grupo grande de 100, 200, 300, 1000, 2000, 10.000 pessoas, podemos ter pastores, presbíteros, diáconos, líderes de jovens, de velhos, de adolescentes, de casais, de solteiros, de esquecidos. Nós podemos ter líderes de tudo, nós podemos ter tudo muito bem organizado, com caixa favorável na igreja, podemos ter tudo muito bem preparado, mas se não tivermos o poder de Deus, nós não temos absolutamente nada no mundo espiritual. Porque Deus não se impressiona com corais, Deus não se impressiona com equipes de música, Deus não se impressiona com boas pregações, Deus não se impressiona com gente, com acúmulo de gente, não se impressiona com organização, com ministérios. Tudo isso pode ser muito bom, mas se não tivermos o poder de Deus agindo na nossa vida, no nosso coração, então tudo isso não vale de nada. Eu me lembro que ontem nós estávamos lá e os jovens em Machado cantaram uma música chamada Rua Azusa, e eles projetaram uma foto da Rua Azusa, onde os irmãos se reuniam e o poder de Deus desceu. Ali nos Estados Unidos, no começo do século XIX, com William Simon, que foi usado por Deus para um grande avivamento nos Estados Unidos. E eu me lembrei que o prédio da Rua Azusa, onde eles se reuniam, era um antigo barracão, que acho que tinha sido depósito de alguma coisa, ou algum tipo de oficina, e aquilo era um barracão de tábuas, feio, todo meio que caindo aos pedaços, mas os irmãos se reuniam ali, e o
poder do Espírito Santo era tão forte que há relatos de pessoas que vinham para o culto à noite, e quando eles estavam a quarteirões, eles começavam a sentir o impacto do poder do Espírito Santo e começavam a cair no meio da rua de joelhos, adorando ao Senhor, pelo poder que já estava acontecendo no meio dos irmãos. E há um livro escrito só sobre os milagres que aconteceram no avivamento da rua Azusa. Eles não tinham um prédio famoso, eles não tinham um grupo muito bem de coral, de outros elementos, eles não tinham uma catedral muito bem iluminada, eles estavam apenas num barracão de madeira caindo aos pedaços, mas o poder do Espírito Santo estava entre eles. Aleluia! O de repente do poder de Deus precisa nos atingir. A igreja deve esperar e deve buscar pelo poder de Deus na vida. Mas às vezes vem o desânimo, vem o cansaço, vem a falta de perspectivas, e não há sinal de poder, e a gente ora, e às vezes Deus responde com silêncio absoluto. O irmão me convidou para falar numa reunião que vai ter na casa dele, e o tema é o silêncio de Deus. Às vezes Deus responde, eu digo, essa pregação é para mim, Deus responde com o silêncio absoluto. Você ora e não vem resposta, a resposta é o silêncio. O silêncio. Já obtiveram isso? Quem tem vida de oração sabe disso, que às vezes a gente ora, e o silêncio absoluto de Deus se estabelece, e quando vem o silêncio tem uma vontade de desistir, mas quando vem a vontade de desistir, eu quero dizer para vocês, é preciso continuar esperando e continuar crendo, porque de repente, Deus gosta dos de repentes. De repente vem do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e enche toda a casa. O poder de Deus virá de repente sobre a igreja. Você crê nisso? Você crê? Jesus disse a Marta em João capítulo 11 verso 40, se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer. A igreja se estabelece por meio da fé. É preciso acreditar, nós temos que acreditar que o poder de Deus virá sobre a igreja, e os de repentes de Deus vão acontecer sobre a nossa vida. De repente, se continuarmos crendo. Então, olhando para esse texto, eu percebo que o de repente do poder de Deus acontece, primeiro quando estamos em união. Precisamos estar em união para que o poder de Deus nos alcance. O texto diz que estavam todos concordemente no mesmo lugar, todos unidos, todos concordando, todos em união. Precisamos estar em união para que o poder de Deus de repente nos atinja. Precisamos estar em união, precisamos nos unir em oração, unir em concordância. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É importante que haja união na nossa vida. Não só união, é importante estarmos em obediência. Eles estavam em obediência. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Não é em Belém, não é em Betsaida, não é em Cafarnaum, não é em outro lugar, é em Jerusalém. Jesus disse a eles, e eles precisavam estar onde Jesus falou que eles deveriam estar, e eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Quando há obediência, então o poder de Deus de repente se manifesta, não só em obediência, mas precisamos também estar em oração. 3 coisas para que o poder de repente de Deus possa alcançar-nos: a união, a obediência e a oração. Eles perseveravam em oração, até que o poder de Deus desceu sobre a vida deles. Irmãos, esta noite eu tenho esta palavra sobre o poder de Deus para a vida da igreja. Oremos e oremos, e quando achamos que a coisa não vai acontecer, quando tendemos a desanimar, eu te digo esta noite: não pare de orar,
não pare de obedecer, não pare de confiar, não pare de viver em união, até que de repente, o vento de Deus acontecerá, aleluia. Ele vai nos revestir, e nós vamos ficar fortalecidos, Ele vai nos proteger, para que possamos anunciar o Evangelho com poder, aonde estivermos. De repente, o poder de Deus virá. O segundo de repente de Deus nas Escrituras, que eu quero analisar esta noite, é o de repente da resposta libertadora de Deus. De repente da resposta libertadora, e esse de repente está em Atos, capítulo 16, verso de número 25 e verso de número 26. Olha o que diz o texto: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Bom, Paulo e Silas estavam presos porque pregaram o Evangelho, eles foram açoitados e foram colocados na prisão. Mas ao invés de estar chorando e reclamando, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Quando a gente entra no processo de chorar e reclamar, o pesar, o poder de Deus e a libertação de Deus não vem. Mas quando a gente começa a orar e a cantar, a coisa vai mudar. E aí o verso 26 diz: e de repente, aleluia, de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos ali, aleluia. De repente, neste dia maravilhoso, depois de levarem chicotadas, depois de terem as costas dilaceradas pelos açoites, depois de terem sido colocados numa prisão escura, fria, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, aleluia. Por muito menos a gente não consegue orar nem cantar hinos, não é verdade? Surge um problema na vida, a gente perde até a vontade de orar, a gente perde principalmente a vontade de cantar. Quando está cantando é porque está tudo bem, mas quando para de cantar é porque o problema chegou. Mas muitas vezes é muito menos do que Paulo e Silas. Imagine você estar numa prisão, com as costas todas rasgadas por aqueles açoites, que tinham pontas de osso ou de ferro, e que quando batiam arrancavam um pedaço da carne. Eles foram açoitados, o sangue escorria, as dores nas costas deveriam ser alucinantes, e ali eles estavam orando e cantando, e de repente, perto da meia-noite, presta atenção, Deus gosta da meia-noite, perto da meia-noite, sobreveio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram, e se abriram as portas, e as correntes caíram, aleluia, algo sobrenatural aconteceu naquela noite. As prisões, irmãos, podem ser terríveis, a situação pode ser chocante, as costas podem estar chicoteadas pela vida, a dor pode ser intensa, mas Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. É preciso aprender a louvar em meio à dor, é preciso aprender a orar em meio à dor. Quantas vezes nós estamos em circunstâncias ruins, talvez não como estas, muito menos do que estas, mas às vezes a dor chega, às vezes as perseguições se abatem, às vezes os problemas difíceis vêm, às vezes os sofrimentos, às vezes as circunstâncias nos aprisionam, mas aí, quando aprendemos a cantar e a louvar, vem o de repente de Deus, o de repente de Deus, e o de repente da resposta libertadora. Ele vai acontecer quando, em meio às maiores dores, a gente está orando e cantando a Deus. O de repente da resposta libertadora
vai acontecer quando o nosso testemunho está sendo visto e ouvido, onde nós estivermos, mesmo em meio às lutas e tribulações. O de repente da resposta libertadora vai acontecer quando a dor não conseguir calar a voz da nossa oração, quando a dor não conseguir calar a voz da nossa adoração. O de repente vai acontecer quando a escuridão não conseguir apagar a chama da nossa alma. O de repente vai acontecer quando o ódio do mundo não for capaz de calar a voz da alegria do Senhor dentro do nosso coração. O de repente da libertação vai acontecer quando as dores não forem capazes de calar a voz da alegria triunfante em nossa alma. Aleluia! Quando estivermos assim, buscando ao Senhor, eu sei que a tribulação vem, eu sei que as dores vêm. Aliás, Jesus nos advertiu: neste mundo tereis aflições, porém, tende o quê? Bom ânimo. Bom ânimo, alegria, tenha paz no coração, tenha gozo na alma. Eu não consigo entender como alguns cristãos, eles desviam da igreja porque alguém falou mal de mim. Falou mal de você? Sim, então estou desviando. Meu Deus, não consigo entender essa circunstância, não vou mais ao culto. Por quê? Porque o irmão olhou para mim com cara feia, então não vou mais ao culto. Não vou mais servir ao Senhor. Por quê? Porque a mídia está falando contra Deus, porque o professor na faculdade disse que Deus não existe, porque um filósofo escreveu que esse negócio de Bíblia não serve para nada. Não vou mais, não quero mais saber. Eu não entendo isso. Quando os homens de Deus apanhavam, quando os homens de Deus morriam, mas não negavam esta palavra, não negavam o Evangelho, porque eles eram revestidos do poder do Espírito Santo e da graça de Deus. Talvez virá sobre a nossa vida grandes lutas e tribulações, perseguições se aproximam da igreja, mas se você estiver cheio do poder do Espírito Santo, qual perseguição virá não poderá apagar a chama da alegria em seu coração. Que venham as pedras, mas nós faremos como Estevão: Senhor, não lhes impute este pecado. Olharemos para o céu e Cristo estará lá para nos receber. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por que a gente se preocupa com tantas tribulações? Quando você vive uma vida de louvor e adoração a Deus, o de repente vem para libertar você de muitas cadeias que querem te aprisionar. Não é no teu tempo, não é na tua hora. Talvez você diria: mas Deus, o Senhor vai permitir que eu leve a chicotada? Paulo podia dizer: mas Deus, espera aí, é melhor o Senhor me libertar antes da chicotada, porque aguentar a chicotada não é fácil, Deus, e aí está difícil. E aí vem a primeira chicotada. Ai, Senhor já está bom, pode me mandar um anjo aí para me libertar dessa chicotada. Aí vem 40 menos 1. E Deus permite às vezes que a chicotada chegue, porque cada chicote que estrala nas tuas costas, o sangue dos mártires vão caindo como sementes no solo do coração das pessoas, para levar o amor do Evangelho aos corações. Às vezes Deus permite que a chicotada chegue, e depois da chicotada Deus permite a prisão, a prisão escura, fétida, úmida, fria da noite. Mas não deixe de cantar, não deixe de adorar, porque a meia-noite vai chegar. E a meia-noite, de repente, quando ninguém mais esperava, quando ninguém poderia esperar, o poder de Deus se manifestou naquela prisão. Aleluia. Oh, irmãos, eu espero por um de repente. Quando ninguém mais esperar,
O poder de Deus vai chacoalhar os corações, vai quebrar cadeias, vai destruir amarras, vai cair por terra algemas, para a glória de Deus, aleluia. O de repente da resposta libertadora vem, e os cárceres são abalados pelo poder de Deus. Mas existe mais um de repente de Deus que eu gostaria de mencionar esta noite. E esse talvez seja, talvez não, certamente é o melhor de todos os de repentes de Deus. Nós vamos encontrá-lo em Mateus e Marcos, capítulo 13, verso 35, até o verso 37. Quando diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, de repente, o improviso aí é a palavra de repente, para que vindo de repente, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. O terceiro de repente, irmãos, é o de repente da volta de Jesus, aleluia. Oh, dia glorioso, dia maravilhoso, este é o melhor de repente de todos, aleluia. O dia pode estar demorando, mas o Senhor voltará, Ele vai despontar, aleluia. A noite pode ter sido dolorosa, mas o sol vai raiar pela manhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. O de repente do Senhor virá sim. 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 51 até o verso 54 nos diz: eis que vos digo um mistério, aleluia. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, aleluia, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, aleluia, aleluia. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. A palavra arrebatado é a palavra tirado com violência, arrancado com força. Será tão rápido como um abrir e fechar de olhos. O de repente de Deus vai acontecer, quando menos esperarem, será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar distraídas na vida, estarão fazendo os seus afazeres, estarão correndo atrás dos seus negócios, estarão casando, vivendo, estarão comprando e vendendo, quando a igreja orando, e de repente, nós sumiremos daqui para estar para sempre com o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Já pensou se for no culto? Que bênção, estamos aqui, pode ser essa noite, estamos aqui pregando a palavra e louvando ao Senhor, quando de repente já não haverá mais ninguém nesse recinto, a igreja ficará vazia, o ar-condicionado permanecerá ligado, as luzes continuarão acesas, mas nós não estaremos mais aqui, aleluia. O Senhor voltará para nos buscar.
Aleluia. Você está esperando esse de repente? Aleluia. Oh, glória. Você está esperando esse de repente. 2 de Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse dia pode para alguns estar demorando muito, mas o Senhor não retarda a sua promessa. Ele apenas é longânimo, desejando que todos venham ao arrependimento. Porque o de repente do arrebatamento acontecerá, aleluia. Nós aguardamos esse dia, nós aguardamos. E para esperar o de repente da volta do Senhor, nós precisamos estar vigiando. A palavra de Deus diz vigiai. Jesus, quando fala da sua vinda, diz: o que digo a todos, vigiai, vigiai. Vigiai como aquelas 5 virgens prudentes. Quando Jesus disse daquela parábola, falou que de repente, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis aí o noivo! E a porta se abriu e elas entraram, e a porta se fechou. De repente, é preciso estar vigiando, vigiando sem cessar. Nós não podemos deixar de vigiar. Vigiar é estar alerta, vigiar é estar perceptível, vigiar é estar ligado, vigiar é estar pronto, vigiar é estar acordado, vigiar é estar percebendo, vigiar é estar pensando em, vigiar é estar se preparando, vigiar é estar se santificando, vigiar é ter uma vida de oração, vigiar é ter uma vida de abandono ao pecado, vigiar é ter os joelhos dobrados diante do Senhor, vigiar é ter uma vida de consagração a Deus, vigiar é ter uma vida de evangelização. Perto está o Senhor, próximo está o Senhor. Preparai-vos, ó igreja, para a volta do seu Senhor, porque num dia em que não esperais, o Senhor voltará para buscar o seu povo. Precisamos estar com as lâmpadas acesas, as botijas transbordando de azeite, servindo ao Senhor com alegria de coração, aguardando ansiosamente a volta do noivo, porque a coisa mais importante para a noiva é a vista do seu noivo. Cristo é o nosso noivo, e Ele voltará. Ele é o alvo do nosso amor, é o alvo da nossa esperança, é o alvo da nossa alegria. Paulo dizia: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, para o alvo, para o prêmio, que é o alvo, que é Cristo Jesus. Eu não paro, dizia Paulo, estou prosseguindo e vou ao encontro do Senhor, aleluia. A maior realização da igreja não é construir um império aqui nessa terra, a maior realização da igreja não é ser conhecida nas mídias sociais, a maior realização da igreja não é ser conhecida no mundo, a maior realização da igreja é aguardar pacientemente e confiantemente a volta do seu noivo. Este é o nosso maior desejo, aleluia, glória a Deus. Eu fico vendo os crentes, você vai conversar com os crentes, parece que o maior desejo dos crentes é comprar uma casa nova, o maior desejo dos crentes é casar, o maior desejo dos crentes é comprar um carro zero, o maior desejo dos crentes é conseguir um bom emprego para o filho, o maior desejo dos crentes é ver o filho se formar numa universidade, o maior desejo dos crentes é receber um neto dentro de casa, o maior desejo dos crentes é ter filhos na família. Tudo isso pode ser muito bom, mas este não é o maior desejo do crente.
Tudo isso vai passar, as famílias vão passar, os netos vão passar, casamentos vão deixar de existir, sim, os filhos vão deixar de existir, esposas já não serão mais esposas, maridos já não serão mais maridos, mas todos serão um em Cristo Jesus, porque o maior desejo do cristão é encontrar com o seu Salvador, aleluia. Este é o maior desejo. Como é que está o seu coração? Qual é o seu desejo maior? Não, meu maior desejo é viajar para a América. Meu Deus, esse é o seu maior desejo? Qual é o seu maior desejo? Meu maior desejo é comprar uma roupa de marca nas ruas de Nova York. Meu Deus, esse é o seu maior desejo? Meu maior desejo é comprar um perfume de $10.000. Esse é o seu maior desejo? Que miséria de um desejo! Esse é o seu maior desejo? Meu maior desejo é ser famoso. Esse é o seu maior desejo? O meu maior desejo é encontrar-me com o meu Salvador na glória, aleluia. Este é o meu maior desejo, este é o maior desejo da igreja. Sabe por que a gente não canta muito mais sobre a volta de Jesus? Talvez porque o maior desejo não é mais encontrar o Senhor. Eu me lembro quando me converti, e aqui vou terminar, as músicas eram: o rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluias, ele vem me buscar, aleluia. O rei está voltando, era a nossa música, a gente cantava essa música, a gente cantava. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, 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 Senhor Jesus. Estou com vontade de cantar essa, hein, Rodolfo? Vem para cá, Rodolfo, vamos cantar essa música. Vamos cantar essa música. O Rodolfo me ama, que eu pego ele de surpresa às vezes no culto. Aleluia. E nós vamos cantar, porque este é o nosso maior desejo. É o nosso maior desejo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Os de repentes de Deus têm que encher a nossa alma, encher a nossa vida. Deus gosta de repentes. Aleluia. Ele gosta de repente. De repente ouviu-se um som de um vento, impetuoso, que encheu toda a casa. De repente, tremeu-se aquela prisão, tremeu a prisão, e as cadeias se romperam, e o Senhor realizou a libertação. De repente, preste atenção, não dará tempo para se preparar na última hora. De repente, Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar enquanto os irmãos vão se preparando aqui, porque de repente teve que cantar uma música que não estava no script. Aleluia. De repente, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra maravilhosa. De repente, Senhor, de repente tu realizas, ó Deus, as tuas maravilhas, Senhor, e nós confiamos na tua palavra, confiamos na tua presença, confiamos no Senhor. Ó Deus, encha-nos com o teu poder. Ó, de repente nos encha da unção do teu Espírito. De repente, Senhor, quebra cadeias,
destrua, Senhor, grilhões e prisões na vida das pessoas. Oh, de repente, Senhor, de repente livra das dores, livra, Senhor, das enfermidades, livra, Senhor, dos dilemas, livra, Senhor, das angústias. De repente, brilhe a tua luz, Senhor, no fim do túnel. De repente, mostre a saída. De repente, Senhor, de repente nós aguardamos como num piscar de olhos, ó Senhor, a tua volta para buscar a tua igreja. Ó Senhor, nós aguardamos. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos cantar esta noite com alegria, Senhor, esta noite ao Senhor.